e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez estamos aqui com o nosso Tá na Bíblia e hoje nós faremos o final, o estudo panorâmico final sobre as epístolas ou também chamadas cartas. E hoje serão as cartas não paulinas, aquelas que não foram escritas por Paulo, foram escritas por Tiago, João, Pedro, Judas e Hebreus, que não sabemos quem escreveu. Elas são um total de 8 cartas lá no Novo Testamento e antecedem o Apocalipse, que começaremos a ter o estudo panorâmico, então, na próxima semana. Nós vamos falar sobre a ideia geral contida em cada uma delas e algumas particularidades, amém? E lembrando que se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar uma curtida para poder isso estar motivando, gerando mais visualizações nesse nosso canal, porque o nosso interesse é levar a verdade bíblica para que muitas pessoas conheçam o poder de Deus, que é a palavra do Senhor. Amém? Vamos agora falar sobre a carta escrita aos Hebreus. E como nós já conversamos, o autor ele não é conhecido, o nome desse autor não é mencionado no texto bíblico. Mas esse autor desconhecido se refere a Timóteo como sendo um irmão. Isso nós vemos lá no capítulo 13, no versículo 23. Então, estudiosos até sugerem a Paulo, a Lucas, Barnabé e outros irmãos da época como provável autor, mas isso não tem uma fonte que seja possível para comprovar. Acredita-se que essa carta tenha sido escrita antes da destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Isso porque não é feita nenhuma referência a esse fato tão importante dentro da carta. Além do mais, também são comentados detalhes acerca de sacrifícios, de cerimônias religiosas que aconteciam nessa época anterior a 70 a.C. Acredita-se também que essa carta é escrita aos irmãos cristãos convertidos hebreus de uma segunda geração de conversões. Talvez esses irmãos estivessem pensando em retornar ao judaísmo devido a uma falta de entendimento das verdades bíblicas. Por isso, o autor tem como objetivo principal dessa carta apresentar a suficiência de Cristo como Salvador, bem como a sua plenitude e superioridade como Senhor. É uma época de perseguição física e social violenta. Esses irmãos que antes eram judeus e agora se convertem começam a sofrer perseguições tanto pelo lado dos romanos quanto pelo lado dos judeus. E além disso, eles também aguardavam a volta de Jesus como Messias e isso não estava acontecendo. Então a carta escrita aos Hebreus vem para fortalecer a fé desses irmãos e lhes assegurar que o cristianismo era verdadeiro e que Jesus era, de fato, o Messias de Deus. Vamos agora para o estudo da carta, escrita por Tiago, irmão de Jesus, que se torna um grande líder em Jerusalém, na igreja que havia lá em Jerusalém. Essa carta data provavelmente de 49 d.C., que é um pouco anterior ao Concílio de Jerusalém. Tiago escreve então para irmãos convertidos do judaísmo que viviam fora da Palestina em comunidades gentílicas. Tiago escreve com o fim de confrontar muitas práticas hipócritas que existiam naquele período e assim ensinar o correto proceder cristão. O momento icônico da carta de Tiago e muito comentado na atualidade em diversos sermões é o capítulo 3, os versos de 1 a 12, quando Tiago fala sobre a importância de controlarmos a nossa língua. Seguindo nesse mesmo capítulo, Tiago encoraja os irmãos a abandonarem os desejos maus e a seguirem em obediência a Deus. Ele expressa grande preocupação com os irmãos cristãos que estavam sendo perseguidos e haviam sido membros da igreja em Jerusalém. Vamos agora falar sobre as duas cartas escritas por Pedro. Sim, Pedro, aquele que andou do lado de Jesus, que foi seu discípulo.
Provavelmente ele escreveu essa carta de Roma no período de 62 até 64 depois de Cristo. E ele escreve aos cristãos judeus que tinham sido expulsos de Jerusalém e tinham se espalhado pela Ásia Menor. Ele busca oferecer encorajamento aos cristãos que sofriam grande perseguição sob o comando do imperador Nero, um tirano da época. Então, o imperador perseguia, matava os cristãos, torturava os cristãos por causa da sua fé. Pedro, inclusive, é morto neste período. Pedro escreve então a estes irmãos, dando-lhes conforto, esperança e os exorta a continuarem fiéis a Cristo em todo o tempo. Já em sua segunda carta, que foi provavelmente escrita uns 3 anos depois dessa primeira, portanto, lá pelos 67 depois de Cristo, Pedro escreve porque ele sabia que a sua hora estava chegando, ou seja, que em breve ele seria executado. Ele então expõe o seu coração. Ele escreve sobre o que aconteceria após a sua partida, especialmente sobre a presença de falsos mestres dentro das igrejas. Assim, ele adverte aos irmãos que cresçam na fé e no conhecimento de Cristo, para que não sejam enganados facilmente por esses falsos mestres e que se firmem na verdade imutável do Evangelho do nosso Senhor. Seguindo, então, vamos para as 3 epístolas escritas por João. A primeira, então, a primeira carta do apóstolo João, é escrita provavelmente entre os anos de 85 e 90 depois de Cristo. Ela não tem um título e nem é direcionada para uma igreja em específico. Na verdade, ela é enviada como uma carta pastoral para várias congregações de gentios. João busca reafirmar a confiança dos cristãos na fé em Cristo e os exorta contra os falsos mestres que se infiltravam nas igrejas da época. Vale lembrar que quando João escreve as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, ele já era de idade avançada e era provavelmente o último dos apóstolos ainda vivo. Ele havia andado com Jesus. Ele havia testemunhado do poder de Jesus Cristo e vivido ao lado do Mestre dos Mestres. Era chamado de um discípulo amado. E uma característica interessante e marcante de João era o amor, que é mencionado ao longo de suas epístolas. Ele sabia exortar com mansidão e amor aqueles que ele mesmo chamava de filhinhos. Ele escreve com a autoridade de quem tinha sido testemunha ocular da vida de Cristo e assegura aos seus leitores de que vale a pena confiar em Deus e se manter sua fé em Cristo Jesus, o Verbo vivo de Deus. Na sua segunda epístola, então, essa carta foi escrita então por João na mesma época da primeira epístola, período em que João ainda não tinha sido exilado na ilha de Patmos. Essa é uma observação interessante. Essa carta é destinada especificamente a uma certa senhora eleita e seus filhos. Talvez esta senhora seja uma alusão a uma igreja específica, ou não, não sabemos. Mas com certeza eram pessoas que pertenciam a uma das igrejas que o próprio João supervisionava. João busca então enfatizar os aspectos básicos para seguirmos a Cristo. E mais uma vez ele adverte contra os falsos mestres que estavam prevalecendo em algumas igrejas. A terceira epístola de João é escrita especificamente para uma pessoa, um irmão chamado Gaio, um cristão que pertencia a uma das igrejas que estavam sob a supervisão de João. Ela é escrita, então, aproximadamente em 90 depois de Cristo, em Éfeso. Nela, João busca elogiar Gaio por sua hospitalidade e o encoraja a manter a sua fé firme e a sua vida cristã. Bom, os líderes daquela época viajavam de cidade em cidade para estabelecer igrejas e eles precisavam de contar com a hospitalidade dos irmãos de cada região onde eles chegavam. Nesse assunto, Gaio havia sido exemplar, a ponto de ser lembrado por João e ter então recebido essa carta do apóstolo João. Por fim, vamos à última das epístolas, que
foi escrita por Judas, que vem a ser irmão de Jesus e de Tiago. Ele escreve aos irmãos judeus convertidos ao cristianismo, e essa carta foi escrita em aproximadamente 65 depois de Cristo. Seu foco principal é trazer à memória da igreja a necessidade de uma constante vigilância contra os falsos ensinos e a se manter firme na fé, se opondo às heresias. Interessante que essa carta ela tem apenas um capítulo, ela é pequenininha, mas ela foca em uma coisa muito interessante que nós temos visto assim se repetir nas outras epístolas também, que é nos opormos às heresias e aos falsos mestres. Ao longo dessa carta, vemos que a presença dos falsos mestres era uma constância. Podemos nos perguntar se isso acontecia porque o cristianismo era algo muito novo, muito recente naquela época. Bom, sim e não. Sim, o fato de ser o cristianismo algo muito novo para a época trazia um pouco de imaturidade e proporcionava a presença de falsos mestres, que tentariam, é claro, desvirtuar, ensinando heresias, coisas que não estavam contidas no Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo nunca, jamais pregou. Mas também não. Haja vista que hoje em dia, 2020 anos após o nascimento de Cristo, ainda temos falsos ensinamentos e falsas doutrinas, algumas filosofias que tentam se infiltrar dentro das igrejas cristãs. Por isso digo que todas essas cartas foram escritas para nós também. Precisamos ler e firmar nossa fé naquilo que está na Bíblia. Precisamos ser como os cristãos de Bereia, que colocavam todos os ensinamentos à luz da palavra de Deus, para não permitirmos que outra palavra seja pregada, a não ser aquela que aponta para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Dessa forma, encerramos o estudo panorâmico das cartas ou epístolas do Novo Testamento. Se você ainda não assistiu a qualquer um dos nossos vídeos anteriores, eu gostaria de te convidar neste momento a assistir. E aqui do meu ladinho nós vamos colocar 2 sugestões de 2 vídeos para que você possa assistir e aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de tudo que viu até aqui, deixa o seu like, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, para que nós possamos espalhar as boas novas do Evangelho da Paz. Tenha uma semana próspera e desfrute das bênçãos de Deus para a sua vida, porque isso sim está na Bíblia.